Olá, amigos, alunos da Escola Superior da Magistratura e internautas. Hoje trataremos de um tema importantíssimo e essencial para os concursos da magistratura e do Ministério Público: prescrição e decadência. E a dica muito valiosa para essas duas disciplinas é ler o texto do professor Agnello Amorim Filho, Critério Científico para distinguir a prescrição da decadência e identificar as ações imprescritíveis. Esse texto do professor Agnello, um texto relativamente antigo, ele é fundamental para que o candidato possa entender definitivamente qual a diferença da prescrição para a decadência. O autor Agnello ele traz o ensinamento do professor Giuseppe Chiovenda, processualista italiano, que diz que existem direitos subjetivos. E dentro da categoria dos direitos subjetivos, nós temos os chamados direitos subjetivos a uma prestação e os direitos potestativos. Nos direitos subjetivos a uma prestação, toda vez que existe a lesão ou a violação a um direito, nasce para o titular desse direito uma pretensão a ser exercida em juízo. Quando ele exerce essa pretensão, exigindo da outra pessoa, da outra parte, o cumprimento dessa pretensão, diz o professor Agnello Amorim que nós teremos o instituto da prescrição. Portanto, prescrição sempre vinculada a uma pretensão essa que está inserida aos direitos subjetivos a uma pretensão. E esses direitos subjetivos a uma prestação, na verdade, eles apenas conseguirão ser satisfeitos quando a outra parte manifestar um comportamento, normalmente de dar, de fazer e de não fazer. Por outro lado, ainda dentro dos direitos subjetivos, nós temos uma outra categoria do Chiovenda chamada direitos potestativos. São aqueles direitos de subordinação, no qual o ato praticado pelo titular subordina a vontade, sujeita a vontade de uma outra pessoa à sua própria vontade. Por exemplo, é o poder de demissão que o patrão tem em relação aos empregados, é o poder que o mandante tem de revogar o mandato, é a ação de divórcio, no qual uma das partes pode romper o vínculo do casamento, o vínculo patrimonial. Nesses direitos subjetivos, na subcategoria direitos potestativos, não existe lesão a direito, não existe uma violação a direito e, portanto, de acordo com o autor, não existe a figura da pretensão. Inexistente a figura da pretensão, nós estamos diante da decadência. Diante dessas duas classificações, Chiovenda pega essas duas categorias de direito e joga para dentro das classificações do que ele chama de ações, hoje classificação das sentenças, e traz lá as sentenças condenatórias, as sentenças constitutivas e as sentenças declaratórias. Nas sentenças condenatórias, a parte vincula uma pretensão, aquele direito subjetivo a uma prestação de exigir de outro um comportamento. Por isso que Chiovenda diz que toda ação condenatória ela está vinculada a uma prescrição. Por outro lado, nas ações constitutivas, onde há o exercício de direito potestativo, a alteração de uma situação jurídica da parte, sem a manifestação da pretensão, o professor Chiovenda diz que toda ação constitutiva está vinculada ao prazo decadencial. E por último, nas ações declaratórias, não existe direitos a uma prestação, não existe direito potestativo, na verdade uma manifestação do Poder Judiciário sobre uma incerteza jurídica, nós teríamos aqui uma ação imprescritível, sobre a qual não recai prescrição e não recai decadência. Então, meus amigos, fica a dica, o texto do professor Agnello Amorim Filho, um texto muito famoso, muito reconhecido e que vai te auxiliar muito nos seus concursos para o futuro. Muito obrigado!